meus amores, tudo bem? Então, mais uma aula de língua portuguesa hoje. Como foram as provas? Espero que bem. E hoje nós estamos aqui para tratarmos sobre mais um assunto. O nosso tema de hoje é oração, sujeito e predicado e tipos de sujeito. Então, para iniciar, surge uma dúvida. O que é frase? O que é oração? Vamos ver? Olha aqui a resposta. Frase é o enunciado de sentido completo, formado por uma ou mais palavras. Olha os exemplos. Quando eu digo assim, socorro, é uma palavra que não possui verbo, não é isso? Então, quando eu digo socorro, é uma única palavra, mas qual a mensagem que ela transmite de que eu estou precisando de ajuda, não é isso? Então, é uma única palavra, porém com sentido completo. Então, aqui eu digo que ela é uma frase. Olha outro exemplo. A vítima precisava de ajuda. Aqui nós temos a presença do verbo, que é o precisava. Então, nós temos dois exemplos de frases. Um em que eu tenho apenas uma palavra, porém com sentido completo. E a segunda que eu tenho também uma frase inteira com mais de uma palavra e contendo verbo. Vamos ver a diferença entre frase e oração agora. Na oração, nós temos uma frase que contém verbo ou locução verbal. Olha o exemplo. Os alunos estudaram bastante para a prova. Olha aqui o verbo, estudaram. Então, a diferença entre a frase e a oração é a presença do verbo. Sempre que eu tiver um verbo ou mais dentro de um enunciado, eu digo que aqui é uma oração. Já a frase pode conter verbo ou apenas uma única palavra sem verbo, sem a presença de verbo, porém com sentido completo. Compreenderam? Ótimo, então vamos seguir. Bom, agora nós vamos ver o que significa sujeito e predicado. Olha aqui o conceito. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração, ou seja, não podem faltar. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Ficou confuso? Vamos ver um exemplo. Olha aqui. Então, nós temos o exemplo 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Aí você faz uma pergunta. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Então, eu já descobri quem é o sujeito da minha frase. O sujeito é os estudantes. Aí vem a segunda pergunta. O que foi feito? Qual é a resposta? Organizaram a homenagem. Então, organizaram a homenagem é o que eu chamo de predicado. A partir do momento em que eu identifico o sujeito da frase, tudo o que sobrar nós chamamos de predicado. Compreenderam? Vamos compreender melhor agora. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Diz assim, o mesmo exemplo, né? Os estudantes organizaram a homenagem. Então, nós temos aqui quem organizou a homenagem? Quem organizaram? Os estudantes. Então, os estudantes são o sujeito da oração. O que os estudantes fizeram? Eles organizaram a homenagem. Então, aqui eu tenho o predicado. Compreenderam? Para que eu descubra quem é o sujeito de uma oração, eu faço a pergunta para o verbo. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizaram a homenagem? Os estudantes. Os estudantes, portanto, é o sujeito da oração. E tudo que sobra nós chamamos de predicado. Beleza? Muito bem, então vamos passar adiante. Vamos conhecer hoje os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Existem orações que não têm a presença do sujeito. Vamos ver cada uma delas. O sujeito simples possui apenas um núcleo. Olha o exemplo. O estudante fez uma boa prova. Quem fez uma boa prova? O estudante. Então, aqui eu tenho apenas um núcleo. Portanto, ele é um sujeito simples. Vamos ver o próximo. O sujeito composto possui mais de um núcleo. Olha o exemplo. O estudante e a professora corrigiram a prova. Quem corrigiram a prova? O estudante e a professora. Então, eu tenho aqui dois núcleos, o estudante e professora. Portanto, aqui é o sujeito composto. Perfeito? Vamos seguir.
O sujeito oculto encontra-se implícito na forma verbal ou no contexto. Quando eu digo assim, sinto falta da escola. Quem sente falta da escola? Eu. Mas o eu não está escrito aqui nessa frase. Eu coloquei ele aqui só para a gente saber que essa forma verbal sinto está conjugada na primeira pessoa, que é o pronome eu. Então, quando eu digo sinto falta da escola, eu consigo saber quem é o sujeito por meio da forma verbal, da forma como ela foi conjugada. Então, quando o sujeito não aparece aqui, mas eu sei que ele está aqui escondidinho, nós dizemos que o sujeito é oculto, tá bom? Vamos seguir. O sujeito indeterminado não aparece explícito na oração. Como o próprio nome já diz, a gente não consegue determiná-lo. Exemplo, disseram que morreu do coração. Alguém disse, mas não se sabe quem. Então, quando eu uso essa forma verbal, normalmente essa forma verbal na terceira pessoa do plural, quando eu digo disseram que morreu do coração, eu não sei quem foi que disse isso, então eu consigo identificar o sujeito aqui nessa oração? Disseram que morreu do coração. Quem? Não se sabe. Então, quando eu não consigo determinar o sujeito de uma oração, eu digo que ele é o sujeito indeterminado. Olha, não vamos confundir sujeito indeterminado com sujeito oculto. O sujeito oculto, eu sei quem é. Eu consigo perceber que aqui existe o pronome eu. Quando eu digo sinto falta da escola e faço a pergunta, quem sente falta da escola? Você responde, eu. Então, o sujeito está escondido, ele está oculto. Diferente do indeterminado, que eu não sei dizer quem é esse sujeito, né? Disseram que morreu do coração. Quem disseram? Não sei. Então, esse sujeito é indeterminado, é diferente, tá bom? E o inexistente, como o próprio nome já diz, ele não existe, né? Ou seja, o sujeito inexistente, como o próprio nome diz, não há sujeito. Como o sujeito inexistente é mais complexo, eu trouxe aqui um slide somente sobre o sujeito inexistente, olha só. Também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros, olha só. Quando o verbo está indicando o fenômeno da natureza, nós dizemos que na frase não há sujeito, ou seja, o sujeito é inexistente, é uma oração sem sujeito. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. O verbo choveu é fenômeno da natureza. Então, aqui eu digo que o sujeito é inexistente. Quem choveu da Argentina? Quem fez sol no Brasil? Eu posso fazer essa pergunta para o verbo? Não. Então, quando isso acontecer, nós dizemos que a oração é sem sujeito. Olha o segundo exemplo. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir ou ocorrer, também é oração sem sujeito. Olha aqui. Houve um grave acidente na avenida principal. Dá para a gente dizer que essa oração tem um sujeito? O que eu vou perguntar? O que houve um grave acidente na avenida principal? Não faz sentido, né? Então, quando o verbo haver estiver utilizado no sentido de existir, eu também digo que a oração é sem sujeito. Mesmo caso aqui. Há pessoas que não valorizam a vida. Quem há pessoas que não valorizam a vida? Fica sem sentido, mais uma vez, a pergunta. Então, aqui nós temos oração sem sujeito. E o terceiro caso é quando nós temos o verbo fazer indicando tempo ou clima. Esse tempo passado, tá bom? Então, quando eu digo assim, faz meses que não a vejo. O que faz meses que não a vejo? Faz sentido isso? Não. Então, mais uma vez, eu digo que nesta frase eu não tenho sujeito. Faz sempre frio nessa região do estado. Quem faz sempre frio nessa região do estado? Não existe sujeito nessas orações. Então, nesses três casos aqui, quando isso acontecer, nós dizemos que a oração é sem sujeito. Beleza? Vamos seguir. Muito bem. Então, eu trouxe aqui uns exemplos, nós vamos analisar para saber o tipo de sujeito de cada uma das frases, ok? Primeira oração. Os livros não serão vendidos. Primeiro, eu posso dizer que aqui é uma oração? Posso, porque tem a presença do verbo, serão. Então, se tem verbo, eu classifico como oração.
Então, os livros não serão vendidos. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem não serão vendidos? Os livros. Então, aí o sujeito é os livros. E tudo que sobra é predicado. Não serão vendidos é o predicado. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples, né, gente? Só tem um núcleo, que é livros. Então, sujeito simples. Próximo. Os livros, os móveis e os quadros não serão vendidos. Aqui já muda, né? Você vai fazer a pergunta: quem não serão vendidos? Os livros, os móveis e os quadros. Tudo isso daí é o sujeito. Eu tenho apenas um núcleo? Não, eu tenho 3 núcleos, que são livros, móveis e quadros. Tudo isso faz parte do sujeito. Se eu tenho mais de um núcleo, eu digo que ele é um sujeito composto, tá bom? Próxima oração. Decidimos ir à praia nas férias. Quem decidimos ir à praia nas férias? Nós. O nós, o pronome nós, aparece aqui? Não. Mas eu sei que ele está aqui escondido. É como se eu estivesse dizendo: nós decidimos ir à praia nas férias. Entenderam? Nesse caso, quando eu consigo identificar o sujeito, mesmo que ele esteja escondido, nós dizemos que é um sujeito oculto, né? Que seria o pronome nós. Muito bem. Deixaram um recado para você. Quem deixaram um recado para você? Tem como saber? Não, não tem como determinar o sujeito. Então, nesse caso, nós dizemos que o sujeito é indeterminado, tá bom? Próximo. Choveu muito ontem. Olha aí um verbo indicando o fenômeno da natureza. Quando isso acontece, nós dizemos que a oração é sem sujeito, né? Quem chove é a natureza. Então, não tem sujeito nesta oração. Faz 2 anos. Faz 2 anos. Mais uma vez, nós temos o quê? O verbo fazer no sentido de tempo passado. Nesse caso, nós também dizemos que a oração é sem sujeito. Tá bom? Compreenderam? Muito bem. Então, aqui nós vamos agora para a nossa sugestão de atividade. Vamos ver o que nos espera para hoje. Olha só. Vocês vão responder no caderno as questões referentes ao assunto estudado na aula de hoje. E em seguida vocês vão elaborar um pequeno comentário explicando tudo o que foi realizado na nossa videoaula. Tá bom, gente? Pois muito bem, espero que tenham gostado da aula. Fiquem em casa, fiquem bem, um grande beijo, até a próxima aula.